não são como no processo civil, que são plenamente recorríveis. Aqui no processo penal, em regra, elas são irrecorríveis. Bom, elas são irrecorríveis, mas se elas estiverem no rol do artigo 581, elas são recorríveis. Então, de novo, em regra, decisão interlocutória não cabe recurso, salvo se elas estiverem previstas no artigo 581. Então, esse rol é taxativo. As decisões previstas no artigo 581 cabem recurso, que é qual recurso? Recurso em sentido estrito. Eu estou falando de decisões interlocutórias, que a gente já estudou, que eu tenho interlocutórias simples e eu tenho interlocutórias mistas. Certo? Bom, então, já fechamos. Quando que cabe recurso em sentido estrito? Quando que cabe recurso na decisão interlocutória? Quando ela estiver prevista no 581. Aí eu vou andando um pouquinho, comento que no STF prevaleceu essa discussão que eu falei, não foi uma discussão tão simples, é exemplificativo ou taxativo. Chegou no STF, aqui quando eu falo de STF, o STF falou, não, é rol taxativo, pronto. Aí a gente continua. Aí eu entro nos incisos desse recurso em sentido estrito. O 581 fala que a primeira hipótese que cabe o recurso em sentido estrito é quando o juiz rejeita a denúncia ou a queixa. O juiz rejeitou a denúncia ou a queixa, cabe recurso em sentido estrito. O MP entrou com a denúncia e o querelante na ação penal privada entrou com a queixa. Se o juiz não recebe, cabe recurso em sentido estrito. Bom, dessa situação, tem um desdobramento que interessa para a gente, que é o famoso aditamento. Nosso mestre Márcio Tecnológico Caldas falou com vocês o que é aditamento. Cabe a observação. Márcio Tecnológico Caldas me consultou sobre a questão das aulas online. Aí eu me senti, cara, se o Tecnológico Caldas vem a mim e pedir orientação, cara, aí eu falei Adilson Tecnológico Poubel. Mas olha bem, o que é aditamento? Aditamento, ele é um complemento à denúncia ou à queixa. Então, imagina que o MP denunciou uma pessoa e depois, com investigação, descobre que tinha uma outra pessoa com ela, concurso de pessoas. Ele vai aditar a denúncia, ele vai ampliar a denúncia, ele vai incluir naquela peça acusatória a outra pessoa. E, às vezes esse aditamento é um aditamento subjetivo, quando ele amplia, incluindo um outro acusado, subjetivo. Mas tem o aditamento objetivo, que é quando ele faz constar um fato que não estava na denúncia. Imagine um caso, não sei se eu falei para vocês, acho que eu falei da Butácio Libelli, Emendácio Libelli. O sujeito foi denunciado por tentativa de furto. Descobriu depois que ele usou violência. Esse fato da violência não estava na denúncia. Então, ela foi aditada, ela foi complementada para fazer constar esse outro fato que não constava. Isso é um aditamento objetivo. Ele incluiu um fato. Quando ele inclui um outro acusado, é um aditamento subjetivo. Bom, e quando o juiz não recebe, rejeita esse aditamento? Bom, quando ele rejeita esse aditamento, no inciso 1, a possibilidade de entrar com recurso em sentido estrito quando o juiz rejeita o aditamento. Isso não está escrito aqui no inciso 1. E a gente acabou de falar que esse rol é taxativo, é cara-crachá. Tem que estar previsto no 581 para ser recorrível, para que possa entrar com recurso em sentido estrito. E o que você faz nesse caso? Não é possível recurso? Não. A gente vai fazer uma interpretação evolutiva, uma interpretação construtiva. Da seguinte forma, o aditamento nada mais é do que uma nova denúncia.
é uma denúncia ampliada, é um complemento da denúncia inicial. Então, nesse inciso 1, se entende de forma tranquila que cabe recurso em sentido estrito quando o juiz rejeita a denúncia ou queixa, ou quando o juiz rejeita o aditamento à denúncia ou queixa. Ok? Tudo bem? Tranquilos? Vou à frente. Bom, me dá um chatzinho aí que tá ok, então. Tá? Se vocês não quiserem usar o microfone, só no chatzinho que aparece para mim aqui, já sei que tá ok. E qualquer coisa, alguém me interrompa, por favor. Inciso 2, que concluir pela incompetência do juízo. Expliquei isso bem. Se o juiz entender, se o juiz, eu dei o exemplo que o juiz do juizado especial se dá por incompetente, recurso sentido estrito. Inciso 3, eu procurei tentar ser o mais didático possível. E julgar procedente as exceções, salva de suspeição. Então, o que são exceções? Tem exceções de incompetência, tá? Eu até elenquei aqui que a exceção está no artigo 95, dá uma olhadinha. Tá? Litispendência. O que é litispendência? Quando tem mais de uma ação igual, mais de uma demanda exatamente igual. Agora, quando for caso de suspeição, não cabe recurso em sentido estrito, que aí é o tribunal que decide. Tá? Quem decide se o juiz é suspeito ou não é lá no tribunal. Não é o juiz aqui de primeiro grau. Então, o recurso vai ser interposto no tribunal. Pode ser um recurso especial, recurso extraordinário. Bom, que pronunciar ou impronunciar o réu, isso aqui a gente vai ver no ciclo 2, coloquei isso aqui. Quando eu terminar recurso, eu vou botar júri, e no júri a gente vai falar sobre isso aqui. O júri, ele é bifásico, ele tem uma primeira fase que é muito parecido com o rito comum ordinário. Vai denúncia tal e vai chegar até a parte final, que é sentença. No rito comum ordinário, no final é sentença condenando ou absolvendo. Quando é crime de competência do júri, eu não tenho essa sentença. Eu vou ter uma decisão de pronúncia, ou uma decisão de impronúncia, ou uma decisão de absolvição sumária, ou desclassificação. O juiz, ao final da primeira fase do júri, tem esses 4 caminhos. A gente vai ver agora no ciclo 2. Tá bom? Conceder, negar, arbitrar, prisão. Então, eu trabalhei isso aqui com vocês. Eu acho que está tranquilo. Está uma coisa mais didática, salvo, se você não entender alguma coisa, eu vou à frente nisso aqui para a gente só ganhar tempo. Tá? E para não ficar uma coisa muito maçante. Quebrada a fiança ou perdido seu valor. Fiança, vocês já viram também com o Márcio Tecnológico Caldas. Decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. Isso aqui eu já coloquei observação que é bom. Se declarar extinta a punibilidade na sentença condenatória, faltou eu dar um ênfase maior. Exemplo, 2 crimes. Condenação ou absolvição em relação ao primeiro e decisão de extinção de punibilidade em relação ao segundo. O MP quer recorrer apenas da declaração de extinção da punibilidade. Caberá apelação. Não sei se vocês entenderam dessa forma. O cara estava respondendo por 2 crimes. Tá? Então, ele foi condenado no primeiro e extinguiu a punibilidade do segundo. No mesmo processo. E aí o MP quer recorrer apenas da exceção da punibilidade. E aí, o que ele faz? Aí eu citei para vocês o 593, parágrafo 4º, que quando couber apelação, ela vai ser interposta como preferência de qualquer outro recurso. Nesse caso aqui são duas condenações. Uma seria passível de apelação, que é a condenação. E a outra, extinção da punibilidade, que seria passível de recurso em sentido estrito. Uma sentença em relação a uma pessoa abrangendo 2 crimes. Em relação a um crime, condenou.
cabe apelação. Em relação ao outro, extinguiu, declarou extinta a punibilidade, cabe recurso em sentido estrito. Então, eu não vou entrar com dois recursos, porque o artigo 593, parágrafo 4º, fala em se alguma possibilidade tiver algum fato, alguma situação que cabe apelação, ela precede. Então, em vez de eu entrar com recurso em sentido estrito e apelação, entro só com apelação. Tá bom? Eu dei uma complicadinha, que é uma parte mais importante para você saber. Só ler aqui é tranquilo. Só trouxe uma curiosidade. Se houver essa possibilidade de um mesmo caso ser possível apelação e recurso em sentido estrito. Pela letra do 593, parágrafo 4º, pela norma lá prevista, eu entro só com apelação. Tá? Ela precede. Ah, mas tudo bem, mas no caso não caberia os dois? Caberia. Mas o Código de Processo Penal entendeu que quando couber dois recursos e um deles for apelação, ela domina, ela precede. Ela vai ser interposta. Mesmo no caso que não seria previsível sua interposição. É ela que resolve. Tá? Mais ou menos o que a Sara faz com o pobre coitado do Oliver. É ela que decide as coisas. Que conceder ou negar a ordem de HC. Aqui, nesse caso, eu estou falando do juiz que negou um habeas corpus. A gente vai ver daqui a pouco, o habeas corpus, ele vai ser interposto. O habeas corpus, ele vai ser interposto quanto à decisão, contra uma ilegalidade ou um abuso de alguma pessoa. Pode ser pessoa física, pessoa natural ou autoridade. Por exemplo, o sujeito entra no hospital e não quer pagar a conta. Aí o diretor do hospital só sai daqui quando pagar. Está privando a liberdade de locomoção dele. Qual o recurso, qual o meio processual cabível, qual o remédio para esse caso? Habeas corpus. E aí, quem vai decidir quanto o diretor do hospital é o juiz. O juiz está acima dele aqui. Sem problema. E aí, nesse caso, cabe o recurso em sentido estrito, se é negado ou concedida essa ordem. Tá bom? Agora, imagine que o indivíduo é preso, ele foi preso em flagrante delito, que vocês já estudaram com o mestre Márcio Tecnológico Calma. Ó, pessoal, o sujeito foi preso em flagrante delito. Isso é conduzido e o juiz converte a prisão desse indivíduo em prisão preventiva. Certo? E aí você quer entrar com habeas corpus. Como foi o juiz que decretou essa prisão preventiva? Quem vai julgar esse habeas corpus é uma autoridade acima do juiz. Isso vai para o Tribunal de Justiça. Ok? No nosso caso aqui, foi um habeas corpus que quem julgou foi o juiz de primeiro grau. Aí cabe o recurso em sentido estrito. Nos outros casos, quando o habeas corpus é interposto contra um ato do juiz, é uma autoridade acima deles. Tudo bem, povo? Vocês estão me entendendo? É tão engraçado assim, tão diferente, vocês tudo calado. Vocês não são assim? Vocês estão me entendendo?